Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por nos reunir aqui essa noite, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Senhor Jesus, nós fazemos parte da Tua igreja, ó Senhor Jesus, Senhor, queremos ouvir o que o Espírito tem para falar. Ó Senhor Jesus, Senhor, não queremos, Senhor, apenas escutar, Senhor, mas queremos ouvir e praticar. Praticar, Senhor, a direção que o Senhor está nos dando. Corrigir, Senhor, aquilo que precisamos corrigir. Ó Senhor Jesus, essa noite, Senhor, vem falar para nós. Abre o nosso coração. Nos dá, Senhor, um coração propício para receber a Tua palavra, Senhor, de maneira viva. Ó Senhor Jesus, de maneira, Senhor, que possa mudar a nossa condição. Leva-nos, Senhor, a nos arrepender. Ó Senhor Jesus, e estar vivendo a vida da igreja, Senhor, de uma maneira adequada. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, como os irmãos já mostraram a semana passada, nós iniciamos a leitura desse livro, né, enquanto chega o alimento diário. Quem tem ouvidos, ouça. E a lição aqui é Pérgamo e Tiatira, né, em Apocalipse. Semana passada nós desfrutamos do capítulo 1. Essa semana estamos desfrutando do capítulo 2, que tem como tema, vamos ler junto? A espada, mais forte, a espada da minha boca, amém. Qual é essa espada, irmãos? Qual é a espada que sai da boca do Senhor? Nós já vimos a semana passada, né, que essa espada é a palavra. Semana passada os irmãos falaram, né, iniciaram na verdade a reunião e falaram várias vezes, né, a importância de nós conhecermos a história. Isso é um fato. A importância de nós conhecermos a história. Se não fosse necessário, irmãos, o Senhor não estaria falando para nós, né, esses acontecimentos históricos. Tanto a mensagem da semana passada como a mensagem dessa semana é uma mensagem que apresenta, né, muita história. Quem acompanhou, né, a leitura do livro conseguiu perceber que é uma mensagem onde nós podemos desfrutar de fato daquilo que o Senhor, né, Ele tem feito e fez também, né, nesse período da igreja. Mas existe, né, um contexto muito grande contido, né, nesses dois capítulos e que às vezes, né, se nós não tivermos a percepção de que nós precisamos nos voltar constantemente ao Espírito, se torna até uma mensagem cansativa. É uma mensagem que envolve, né, muito conhecimento. Eu particularmente, eu confesso para os irmãos que eu não, humanamente falando, eu não tenho nenhuma capacidade de ministrar uma mensagem como essa. Até porque eu não conheço tanta história, eu nunca fui fã de história, né? Apesar de ser muito curioso, mas eu nunca me envolvi a ponto, né, de pesquisar, de estudar. Era uma matéria, né, que na escola eu achava muito bom, porque era só você ler ali e decorar. Então, assim, se nós quisermos de fato, né, nos aprofundar numa leitura como essa, existem vários livros, né, várias coisas disponíveis, até mesmo nas mídias sociais, no YouTube, por exemplo, nas plataformas. Mas o interesse do Senhor aqui, irmãos, em nos mostrar essa parte da história, não é para nos trazer apenas o conhecimento. Esse volume do livro iniciou com a frase que eu até anotei aqui, diz assim: vê o que Satanás fez para tentar destruir a igreja, nos faz valorizar o que temos hoje. Olha aí, vê o que Satanás fez para tentar destruir a igreja, nos faz valorizar o que temos hoje. Então, em certa situação, a história ela se faz necessária para nós termos conhecimento e até nos contextualizar, como tinha esqueci agora o nome, né, não é o capítulo, mas um texto aqui, né, uma parte do livro, né, mostrando a contextualização. E semana passada nós iniciamos, né, apesar do livro ser Pérgamo e Tiatira, mas a mensagem da semana passada, né, foi totalmente em cima ali da igreja em Pérgamo. Essa semana ainda continuou falando da igreja em Pérgamo. E de certa maneira nós vemos assim, irmãos, como o Senhor tem nos iluminado,
Porque a palavra do Senhor para nós, como a gente viu também na imersão, essa palavra ela é viva. E a palavra do Senhor, até mesmo sendo contado como uma história, se nós exercitarmos a nossa fé, essa palavra, ela pode nos ajudar a prosseguir nesse caminho. Um versículo que foi bastante usado na mensagem anterior, e que nessa mensagem também, né, nós podemos desfrutar. Deixa eu ver só aqui qual foi o versículo. Senhor Jesus. Deixa eu ler aqui para ver se eu encontro. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem... Não, foi em 1 Coríntios. Foi um versículo que João e Fabiano leram aqui em Apocalipse, em 1 Coríntios. Acho que foi 1 Coríntios 11. Senhor Jesus, só tentar encontrar aqui agora. Qual, João? Versículo, isso mesmo. Capítulo 10, o versículo 11. Não sei se vocês conseguiram perceber, irmãos, algo que tem aqui nesse versículo. Enquanto os irmãos falavam que estavam ali mostrando um pouco da história, e essa semana também envolve, um pouco dessa história, diz assim: vamos ler juntos esse versículo? Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem essas coisas nos sobrevieram como exemplo, e também para a nossa advertência. A carta, as cartas que o Senhor escreve ali, que o Espírito na verdade escreve às igrejas, por um lado elas foram escritas, como diz aqui o versículo, como exemplo. Ou seja, as coisas positivas, os aspectos positivos que essas igrejas tinham, eles são para nós o quê? Exemplo. Toda palavra, que o Espírito falou ali, aqueles pontos positivos que essas igrejas tinham, são para nós exemplos. São exemplos e que nós precisamos o quê? Seguir. Nós precisamos praticar. Mas ele também fala que são também advertência. Já no aspecto negativo, os pontos negativos que essas igrejas tinham, são para nós para quê? Advertência. Agora o ponto mais importante, irmãos, que eu estava ganhando nesse versículo, se nós olharmos para o cenário mundial hoje, você acha que está mais perto da volta do Senhor quando essas cartas foram escritas para as igrejas, ou hoje no tempo em que nós vivemos? O que torna esse versículo bem atual, irmãos, é que no meio do versículo diz assim: de nós outros, sobre quem, não é sobre quê. Naquele período ele não está dizendo que os fins dos tempos têm chegado nesse período, mas ele diz sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Então, embora essa carta tenha sido escrita ali para as igrejas, essa situação, irmãos, para nós hoje é muito atual, porque é sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Hoje, quando nós olhamos ali para Rússia e Ucrânia, aquilo ali já nos deixou de orelha em pé. Aí vem vários terremotos. Hoje, a guerra ali, Israel e Palestina. E a gente sabe que aquela guerra não está limitada apenas ali, Israel e Palestina. A gente sabe, que quando a gente vai começando a entender um pouco também, dos acontecimentos e a conhecer, a gente percebe que ali está envolvendo todo o mundo. Irmãos, não sei, como eu já falei, eu não tenho tanto conhecimento, não sou nenhum historiador, mas eu acho pouco provável, que aquela guerra ela fique concentrada apenas ali naquela região. A gente vê, interesse dos Estados Unidos, interesse da Rússia, ou seja, grandes potências mundiais, e tudo isso aponta para quê? Para a volta do Senhor. Então, essa palavra que foi falada às igrejas, ela hoje, irmãos, é falada para cada um de nós. Então, Deus ele está falando algumas advertências, coisas que nós precisamos mudar,
mas Deus também está falando exemplo, coisas que nós precisamos praticar, o que aquelas igrejas praticavam. Amém? Senhor Jesus, o versículo 15 do capítulo 2 de Apocalipse, semana passada, né, os irmãos pararam no versículo 14. Senhor Jesus, eu vou tentar ser rápido, irmãos, para não ficar uma mensagem tão cansativa. Senhor Jesus, capítulo 2, o versículo 15 diz assim: outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas, eu acho que não tem nada a ver, né, como se chamava Nicolau, o tio de João e Terilene que faleceu há um tempo. E o que nos faz perceber, irmãos, que isso não era um ponto positivo, se nós voltarmos aqui para o versículo 6, ainda do capítulo 2, diz assim, isso falando para a igreja em Éfeso: tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, para a igreja em Éfeso, odiar as obras dos nicolaítas era um ponto positivo, porque o Espírito também odiava e odeia essas obras. Mas já na situação da igreja em Pérgamo, o que era algo positivo para a igreja em Éfeso, agora se tornou um ponto negativo para a igreja em Pérgamo. E o versículo 15 ele diz: outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a obra dos nicolaítas. E no livro, né, foi mostrado para nós, só acompanhar aqui para não me perder. Nicolaítas é do grego Nicolaites, é a junção das duas palavras, Nico mais Laites. Nico significa conquistar ou vencer. Já Laites, que equivale também a like, é o povo comum ou povo leigo. Então, naquele período, a igreja em Pérgamos, ela sustentava, né, esse ensinamento de que na igreja precisava, né, eles praticavam esse ensinamento dos nicolaítas, que sustentava o ensinamento de que deve haver o clero e leigos na igreja. Clero significa, na verdade, composto daqueles que conhecem a palavra de Deus e os assuntos espirituais. Já os leigos, os que servem para trabalhar e contribuir com o dinheiro. Então imagina aí, um ponto negativo na igreja em Pérgamo. Eles eram a favor desse ensinamento, que não é um ensinamento vindo do Espírito, de que na igreja precisava ter o clero, que são aqueles que conhecem a palavra de Deus, e também os leigos, aqueles, né, que trabalham para sustentar, né, com dinheiro a igreja. Irmãos, imagina aí uma vida da igreja dessa maneira. Tudo que nós mais buscamos, eu creio que hoje na igreja, é a unidade. E uma das coisas, né, que mantém a unidade é você olhar para o irmão e perceber que você não é nada, nem é além e nem é aquém do irmão. Tudo que Deus, irmãos, quando Deus ele olha do céu para a terra, ele não vê nenhum de nós maior um do que o outro. Para Deus todos nós somos iguais perante Deus. Mas a situação da igreja em Pérgamo, né, eles defendiam esse ensinamento. Isso não é ensinamento divino, isso é um ensinamento satânico. A ponto, né, do Espírito aqui destacar nessa situação um ponto ali negativo daquela igreja. E seguindo por essa linha, né, nós vimos também na leitura que foi na igreja em Pérgamo, né, que se iniciou esse sistema papal e se consolidou na igreja em Tiatira. Então, vocês percebem que uma situação, irmãos, negativa, ela não só é danosa naquele momento, mas a longo prazo, e quando a gente passa a perceber ali a situação daquela igreja, a gente iniciou mostrando, né, que aquilo, o primeiro texto que eu li, o primeiro ponto diz assim: vê o que Satanás fez para tentar destruir a igreja, nos faz valorizar o que temos hoje.
Se nós olharmos, irmãos, e ver quanto sofrimento esses ensinamentos satânicos trouxe para a igreja, para aqueles que eram genuinamente, irmãos, fiéis à palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós precisamos ter essa preocupação. Não é simplesmente, irmãos, estar vivendo a vida da igreja. Não é simplesmente estar no meio dos irmãos, mas é ouvir o que o Espírito está falando para a igreja. Os irmãos percebem a grande importância quando Pedro fala, né? A imersão na palavra é um presentão. A imersão é um presentão. Irmão, sabe por que a imersão é um presente de Deus para nós? Porque a imersão é a palavra de Deus para a igreja. Hoje, irmãos, tantos filhos de Deus, tantas pessoas cheias de conhecimento, pessoas que conhecem muito, né? E quando eu falava no início sobre o conhecimento, é essa a preocupação que nós temos que ter, porque senão nós confundimos pessoas que têm conhecimento com pessoas que falam por Deus. E não necessariamente, irmãos, quem tem o conhecimento, quem é muito conhecedor, quem é muito inteligente, não necessariamente essa pessoa ela está falando por Deus. Na leitura dessa semana nós vimos, né? Pessoas eloquentes que tinham ali a sua tese, tinham o seu ponto de vista, e isso, né, gerava conflitos na igreja, situações, irmãos, como no caso aqui do conselho, acho, de Siné, a gente vai ver mais na frente, eu não lembro o nome bem, mas 2 meses ali decidindo uma questão daquela. Hoje, irmãos, não é diferente. Sabe, a gente precisa ter uma preocupação, não é simplesmente buscar a Deus, não é simplesmente, né, querer fazer a vontade de Deus, mas com base em que nós estamos buscando a Deus. Isso a gente tem insistido, né, o Senhor tem insistido conosco, irmãos, constantemente. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo na igreja. Nós não podemos olhar para a igreja e ver a igreja como mais um grupo cristão. Se essa for a nossa visão, irmãos, nós não vamos avançar. A igreja ela vai avançar, porque a igreja é de Deus. Diga aí para o irmão do seu lado, irmão, a igreja é de Deus. Então, se a igreja é de Deus, com certeza Deus ele vai falar para a igreja. Então, se eu creio que a igreja é de Deus, eu preciso crer também que Deus fala para a igreja. E se eu creio que Deus fala para a igreja, eu preciso identificar qual é o canal que Deus usa para falar para a sua igreja. E aí, irmãos, as dúvidas vão vir. Os conflitos vão vir. Geraldo estava iniciando, estava mostrando, na verdade, na condução, que são muitos conflitos. São, de fato, irmãos, são muitos conflitos. São conflitos para a gente estar numa reunião, são conflitos às vezes na família, no trabalho, situação de saúde, situação financeira. Mas o pior conflito que tem, sabe qual é, irmãos? É de duvidar da palavra de Deus. Se nós cairmos nessa situação, irmãos, de duvidar na palavra e duvidar daquele que Deus tem usado para falar, irmãos, pode ter certeza, o nosso viver da igreja, ele está por um fio. A gente passa por situação difícil, né, na saúde, muitas vezes no relacionamento, seja com esposo, esposa, seja com filhos, né, seja com familiares. Irmãos, mas essas coisas não nos tiram do viver da igreja. Agora, se tem uma coisa que nos afasta da vontade de Deus, é duvidar da palavra de Deus e duvidar daqueles que Deus usa para falar. Então, uma vez que eu creio que a igreja é de Deus, eu creio que Deus fala para a igreja, e eu creio que Deus usa o seu canal para transmitir para a igreja, sabe o que eu preciso? É eliminar da minha vida todo falar que não vem do canal que Deus está usando. E por que eu digo isso a vocês? Todos nós aqui, irmãos, já fomos influenciados de certa maneira por o falar de alguém que não fala necessariamente essa palavra que o Senhor está nos dando como direção. E nós começamos a gostar porque é um falar bonito, cheio de conhecimento. E os nossos ouvidos, irmãos, por mais que nós falamos, né? Ah, eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho tanta capacidade, né? Eu sou uma pessoa sem capacidade. Irmãos, quem não gosta de conhecer? Todo mundo gosta. Às vezes nós nos omitimos, né, de algumas conversas por não conhecer daquele assunto
que está sendo falado. Mas se é falado de algo que nós conhecemos, aí nós partimos para cima e ficamos ali na roda de conversa e um diz uma coisa e outro diz outra. Sabe por quê? Porque nós conhecemos daquele assunto. E mais, nós nos orgulhamos até de conhecer. Embora você não fale isso explicitamente, mas a nossa reação naquela roda de conversa mostra que nós nos orgulhamos daquele conhecimento que nós temos. E quando nós tomamos esse caminho, irmãos, de buscar o conhecimento, apenas, irmãos, para querer até mesmo saber mais do que o outro, conflitar com os irmãos algumas questões, isso, irmãos, vai minando de nós o poder da palavra de Deus agindo na nossa vida. Aí Dadinho fala de uma direção que o Senhor tem dado à igreja por meio do seu canal, mas eu tenho muito conhecimento que eu adquiri por outro meio, por outra fonte, que eu não considero que é a palavra de Deus pura, mas é uma fonte boa, é uma fonte que não fala de pecado, é uma fonte que fala da Bíblia. Irmãos, mas você está vendo? Nesse momento o problema aqui não é o pecado. Nesse momento o problema aqui, irmãos, não é coisas que vão afastar você automaticamente da vontade de Deus, mas é essa palavra começar a gerar em você o sentimento de duvidar da pura palavra de Deus. E aí nós começamos a nos desviar. Aí começa a surgir na nossa mente, sabe, aquele irmão que era convicto de que a igreja é de Deus, era convicto de que Deus fala para a igreja, isso num processo gradual. Você tem convicção que a igreja é de Deus, você tem convicção que Deus fala para a igreja, e você tem convicção do canal que Deus usa para falar para a igreja. Mas quando a gente dá atenção ao outro falar, esse processo começa a ser feito de maneira inversa. Você começa a duvidar de quem fala por Deus, você começa a duvidar consequentemente da palavra de Deus, e aí você já não vê a igreja como algo de Deus. Irmãos, que situação terrível. E Deus, irmãos, tem falado e vai continuar falando para nós. Não tem, irmãos, outra maneira de ser salvo do esfriamento ou da falta de amor, não é como a Bíblia fala, o amor se esfriará de quase todos. E a gente precisa levar em conta que essa palavra aqui, às vezes nós somos muito tendenciados a querer aplicar as coisas no mundo. Toda palavra que nós recebemos não é para o mundo. Aqui diz que o Espírito fala às igrejas. Então as advertências, os exemplos que têm sido dados aqui, não é para as pessoas do mundo. Não lembro qual foi o texto, não sei se foi da terça-feira que a gente leu no livro. Não lembro agora, mas eu lembro que a gente foi lá em Fabinho, a gente estava ali compartilhando, não sei se os irmãos lembraram, os irmãos estavam lá presentes. A gente estava vendo assim que aquela palavra ali, irmãos, não é para o mundo. Esse falar aqui é para a igreja. Então, o que Deus está falando aqui, eu preciso aplicar na minha vida. Não adianta eu querer levar para a vida do meu vizinho, para a vida daquele familiar meu que está afastado. Eu preciso aplicar na minha vida. A igreja, irmãos, primitiva, ela começou numa situação maravilhosa. Ela não começou, nessa situação que estava aqui em Pérgamo, mas foi se tornando justamente por falta de crer na palavra. Então a gente pode até se esforçar. Eu vou me esforçar para não perder uma reunião. Eu não perco mais uma reunião. Eu vou me esforçar para toda conferência eu estar presente. Eu vou me esforçar para tudo que os irmãos promoverem, eu estar lá. Isso é bom? Isso é maravilhoso, irmãos. De certa maneira, é uma salvação para nós. Agora, se nós não estivermos nesses ambientes que o Senhor proporciona para nós, com a visão de que eu estou ali para ganhar da palavra de Deus, você não vai permanecer na vida da igreja. Sabe por quê? Porque o que salva não é o ajuntamento social. De certa maneira, irmãos, a igreja é o nosso ciclo de amizade. A igreja também é o nosso viver social. A igreja, irmãos, é mais do que tudo a nossa família. Eu não sei se vocês sentem cobrança da família de vocês, eu creio que todo mundo sente. Às vezes a família cobra que a gente não dá mais atenção à família. Não é que a gente não dá atenção, é porque a gente também tem uma família que é a igreja. E o nosso viver é mais intenso junto com os irmãos.
Mas o que nos salva não é esse viver familiar simplesmente. Todos os aspectos da vida da igreja, irmãos, eles são diferentes na nossa vida, porque eles são preenchidos pela palavra. Então, se eu venho para uma reunião hoje, por exemplo, e eu não estou disposto a ouvir a palavra que o Senhor está falando, e não só ouvir, mas ouvir e colocar em prática. Sabe, irmãos, é por isso que a palavra de Deus, muitas vezes, para nós, ela soa como cobrança. E, de fato, é isso que Deus está fazendo conosco. Aqui não é uma reunião de pessoas perfeitas. Se nós fôssemos perfeitos, irmãos, tivesse atingido já o ápice, não precisaria mais de reunião. Quando o Senhor falar algo para você, que incomodar o seu íntimo, irmãos, coloque diante do Senhor. Diga assim: Senhor, eu quero praticar. Vamos falar assim: Senhor, eu quero praticar. Senhor, eu quero praticar. Amém. Senhor Jesus. Só adiantar um pouco aqui. Ó Senhor Jesus. Teve um ponto, né, que falava, como eu disse, do contexto histórico do século IV. O problema da união da igreja com o Estado foi que o imperador Constantino se tornou árbitro dos assuntos da igreja. Irmãos, que situação deplorável. Imagina aí, Constantino, né, o imperador, eu não vou repetir o que foi falado, como os irmãos já mostraram bem a semana passada, adotou, né, a igreja ali como a religião, e houve esse casamento da igreja com a política, né, a igreja com o mundo. Imagina aí, algo divino, algo criado por Deus, algo que recebia a direção de Deus, agora passou a ser direcionada por o homem, e por um homem, né, podemos dizer, da política. Se a gente for trazer hoje para a nossa situação, né, você imagina aí, nós aqui, graças ao Senhor, na vida da igreja, nós recebemos a direção do Senhor. Amém? Vocês creem? Irmãos, eu creio. Mesmo sendo irmãos que falem para nós, eu creio que a direção, ela vem do Senhor. Infelizmente, né, por nós não colocarmos imediatamente em prática, aqui e acolá, nós temos, né, algumas diferenças que o Senhor vai ajustando, algumas situações que o Senhor ali vai nos moldando, e graças ao Senhor estamos seguindo. Agora, irmãos, imagine a igreja, né, ela sendo aí direcionada, recebendo a direção, sendo os seus assuntos, né, as suas demandas sendo tratadas pelo Congresso Nacional. Assim, como é que você acha que ia ser a igreja? Essa é a frase de Dadinho. Essa resposta é de Dadinho. Senhor Jesus. Irmãos, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Esse, irmãos, nunca foi o desejo de Deus. Mas, de certa maneira, e de maneira prática, se nós formos olhar hoje para a situação, embora olhando para esse contexto histórico, vendo que a coisa não dá certo dessa maneira, vocês já pensaram que muitas vezes nós acabamos querendo viver a vida da igreja dessa maneira? Em resumo, a situação que estava ocorrendo ali é que a igreja é de Deus e o homem estava querendo governar. O homem estava querendo dar direção. O homem estava querendo julgar, né, o que é de Deus e o que não é de Deus. Sabe quando é que nós praticamos, né, essa mesma coisa que foi praticada ali na igreja em Pérgamo? Quando nós queremos viver a vida da igreja, dando a direção, não só para a igreja, mas principalmente para a nossa vida. Agora eu pergunto a você, né, quantas vezes você não foi um Constantino na sua vida? Deus, ele quer dar a direção, Deus, ele quer mostrar por onde nós devemos ir, e nós, né, sustentamos que nós temos uma opinião melhor. Eu pergunto a você, deu certo às vezes que você agiu dessa maneira? Irmãos, às vezes que eu agi dessa maneira, nunca deu certo na minha vida. E eu tenho certeza, irmãos, que não dá certo na vida de ninguém. Assim como não deu certo na igreja em Pérgamo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, deixa eu ver aqui. E
mais um pouco aqui na frente, eu vou ler agora para os irmãos, uma parte que tem mais informação. Deixa eu ver aqui qual é a página. Então, nesse tempo, houve grande controvérsia entre Alexandre e Ário. Página 25. Deixa eu só ver o que é mais aqui na frente. Senhor Jesus. Página 25, parágrafo 1. Desde o início eu queria dizer o que era um parágrafo. Parágrafo 1 diz assim: nesse tempo houve grande controvérsia entre Alexandre, que era bispo de Alexandria, e Ário, defensor da heresia de que Cristo é uma essência entre a divindade e a humanidade, negando seu caráter divino. Irmão, você está percebendo porque é que nós precisamos crer quem é o canal usado por Deus e seguir? Os irmãos me perdoem essa expressão, mas esse é o meu sentimento, e seguir cegamente. Sabe, irmão, você precisa saber o que você crê, e você precisa seguir cegamente aquilo que você crê. Sabe por que precisamos seguir cegamente? Porque quando você abre seus olhos, lembra da serpente lá? O problema foi o quê? Abriram-se os olhos. Quando os nossos olhos abrem, irmãos, eles não abrem de maneira espiritual. Os nossos olhos só se abrem para ver as coisas terrenas. Nossos olhos só se abrem para questionar a palavra de Deus. Naquele tempo tinha heresias. E quando isso é o que a gente precisa extrair, irmãos, das histórias. Quando nós ouvimos uma história e já sabemos o resultado final, o resumo do que aconteceu, nós somos tendenciados a ser o resolvedor de problema. Eu não cairia numa situação dessa. Está na cara aqui que Ário estava errado. Que Jesus não era algo entre a divindade e a humanidade. Não, Jesus é o próprio Deus, eu creio na Trindade. Hoje é muito fácil você afirmar algo que aconteceu no passado, mas a mesma situação, ela surge outra. E por que é que eu digo que nós precisamos crer cegamente? Porque quando você abre brecha, ou quando você dá oportunidade de ouvir outro falar, irmão, você não vai ficar só naquele. Porque aquele falar disse algo que é contrário ao que você está ouvindo. E aí você vai querer uma terceira opinião para confirmar aquela dúvida que você tem. E essa terceira opinião, irmãos, ela vai trazer mais dúvida para você. E você vai para uma quarta, para uma quinta, e quando menos espera, você não está firmado em nenhum canto. É isso, irmãos, que acontece com os irmãos que têm se afastado desse ministério. Quantos irmãos estão firmes? Quantos estão seguindo uma linha que eles acham que é correta? Se tem uma linha que não é a linha que o Senhor está nos dando e é correta, irmãos, por que ninguém se firma? Por que o ministério não se fortalece? Por que não vai adiante? Por que não traz alegria para esses irmãos? Por que não traz salvação? Então, irmãos, mesmo que venha qualquer dúvida na nossa mente, eu quero seguir cegamente a palavra que o Senhor tem me dado. Irmãos, eu não preciso de prova para crer que essa palavra vem de Deus. Se você olhar para o seu derredor, olhe para a sua família. Sabe por que sua família está sendo salva? Essa palavra que está salvando. Sabe por que seu casamento está sendo salvo? Essa palavra que está salvando. Eu não estou dizendo que não tem problema, irmão, sempre teve. Desde a igreja primitiva sempre teve e sempre vai haver problema. Porque a única solução para tudo, irmãos, é Cristo. Diga para o irmão do seu lado, irmão, a solução para tudo é Cristo. Não adianta, irmão, querer viver uma vida sem problema, né? Lá no final dessa leitura, desse capítulo, fala que nós vamos passar por sofrimento. Isso já é certo. Não prometeu, Deus céu sempre azul. A gente veio viver a vida da igreja sabendo. Desde o início, tenho certeza, desde a primeira reunião que você participou, os irmãos deixaram bem claro que é um viver de sofrimento. E eu não estava disposto, irmãos, a pagar esse preço e sofrer. Por que agora, só agora eu vou ver esse sofrimento e eu vou me afastar da palavra de Deus? Não.
Sempre o Senhor falou que ia haver sofrimentos. Senhor Jesus, Deus usou Alexandre para defender a confissão da fé pura, enquanto Satanás usava Ário, que sustentava seu ponto de vista herético. Eu não vou nem levar para o lado aqui, irmãos, de ser um ponto de vista herético, de ser uma heresia. Mas nós precisamos perceber que o nosso ponto de vista, irmãos, não é o ponto de vista do Senhor. A nossa maneira de ver as coisas não é a maneira de Deus ver as coisas. E você percebe como isso é sério? No momento que nós deixamos de lado o ponto de vista divino, no momento que nós deixamos de lado a palavra divina e passamos a querer dar outra opinião, outra direção, sabe por quem é que nós estamos sendo usados? Por Satanás. Às vezes é duro, né, irmãos, ouvir uma palavra como essa, mas é a realidade. Eu não quero ser usado por Satanás. Vamos repetir? Eu não quero ser usado por Satanás. A dissensão foi tão grande, tão violenta, que foi necessário apelar para o imperador. Um imperador, irmãos, que nem se sabe se de fato ele havia crido. Como é que uma igreja, numa situação dessa, olha aí os problemas de viver, né, separado e não crer na direção que Deus está dando para a igreja. Surge um problema, aí você vai tentar resolver, cria outro maior. Que por sua vez não fazia a mínima ideia de como era séria a natureza da disputa. Às vezes, irmãos, nós agimos dessa maneira na igreja. Tem situações que nós não fazemos a mínima ideia de como deveria ser feito. Mas nós decidimos sempre ter a nossa opinião. Os irmãos levantam o encargo, você não sabe nem o que você iria fazer. Você não tem nenhuma opinião pronta ainda. Mas de imediato você já critica o que está sendo feito. Rapaz, eu acho que não devia fazer assim não. Aí você vai perguntar, mas como deveria ser feito? Não, eu não sei, mas dessa maneira aí não dá certo não. Ou seja, você não sabe a maneira de agir, mas você é pronto em criticar a maneira que Deus está usando para agir por meio dos irmãos. Senhor Jesus não fazia a mínima ideia de como seria a natureza da disputa. E o que estava em jogo era a verdade sobre o Deus triuno. Senhor Jesus. Então aqui, né, no prosseguir da leitura, só ler aqui esse ponto também que eu achei importante. A supervalorização dos bispos nos mostra também, isso no caso, né, nesse concílio ali, foi chamado os bispos, e antes, né, nós vimos na história que eles eram considerados como escória do mundo. Eram rejeitados, né, perseguidos pelo império. Mas a partir do momento que houve esse casamento, aí eles passaram a ser supervalorizados. Vou ler aqui que eu acho que vai ficar melhor. A supervalorização dos bispos nos mostra também como naquele tempo a igreja foi alçada a uma posição muito alta, mas tendo que se submeter a um imperador que nem se sabe se de fato foi salvo. Constantino liderava e moderava os concílios, atuando como juiz. Os bispos, que durante muito tempo sofreram com a perseguição do Estado, estavam agora fascinados com a pompa e com as riquezas do imperador. O concílio se reuniu por cerca de 2 meses e, ao que parece, Constantino esteve presente na maior parte das sessões. Irmãos, graças a Deus, né, o desenrolar aqui da situação no final, houve, né, uma decisão favorável. Aqueles, né, que estavam tentando disseminar a heresia na igreja, eles foram afastados, foram banidos. Mas o problema, irmãos, é que quando essas coisas surgem, elas vêm por meio de Satanás. E a única função de Satanás na terra, sabe o que é? É tentar destruir os planos de Deus. Você pode trabalhar, mas de repente, hoje é sábado, amanhã é domingo, amanhã eu não quero nem pensar em trabalho. Então não vou pensar, só segunda-feira. Você pode estar com sua família,
eu vou dar um tempo agora da família, eu vou ali, né, me divertir um pouco, vou jogar uma bolinha, vou fazer uma coisa, vou correr. Você pode mudar de foco. Eu vou para a reunião, vou me consagrar hoje. Mas Satanás, o único objetivo dele, irmãos, é tentar destruir os planos de Deus. E de maneira prática é tentar impedir a edificação da igreja. Então, por um momento, aparentemente a situação foi resolvida. Mas olhe como é sério, irmãos, essa situação de duvidar da palavra de Deus. Sabe, quando nós caímos em questionamento, quando nós tomamos outro caminho que não é a direção de Deus, aquilo ali fica incomodando, irmãos, na nossa vida. E 2 anos e pouco, né, depois, por meio, né, de influência da irmã de Constantino, acabou novamente essa situação retornando à igreja. Então vocês imaginam aí a situação, né? Aqueles, né, Ário e os seus ali seguidores foram banidos da igreja. Foi decidido ali naquele concílio, né, que a confissão era pela fé, crendo no Deus triuno, aquilo que ele estava falando na heresia. Como é que essa mesma pessoa é banido por ser herético e por Constantino, 2 anos depois volta novamente com essa mesma coisa, essa mesma situação na igreja e agora cheio de poder. Irmãos, isso é para a gente perceber que embora nós vençamos uma batalha, sabe, a gente está aqui hoje, é vencer uma batalha. A gente está ouvindo a palavra de Deus, eu creio, o nosso coração se enche de amor pela palavra de Deus, se enche de vontade de seguir a palavra de Deus fielmente, mas Satanás, ele não vai deixar barato. Amanhã ou depois ele já vai levantar uma situação para querer levar você a questionar a palavra de Deus. E cada um sabe, né, o campo onde você é mais afetado por isso. Então, para nós e da nossa parte, irmãos, nós precisamos fazer uma única coisa: buscar incessantemente a palavra. Por isso que a imersão na palavra, irmãos, é salvação. Quando você está imergindo na palavra, você não tem tempo, irmãos, para questionar. E para que, irmãos, eu vou questionar algo que tem me salvado? Mas eu não sou forte o suficiente para me manter nessa linha que Deus tem me dado, se eu não me mantiver na palavra. A gente está desfrutando da história, a gente está adquirindo conhecimento, mas o que faz a diferença na nossa vida é a direção por meio da palavra. Então não adianta eu agora me apegar, vou me apegar agora aos livros de história. Vou estudar, conhecer toda a história da igreja, conhecer os pontos negativos, para mim não cair. Irmãos, não adianta. Você pode conhecer, é muito bom que você conheça. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida e na minha vida é nos voltarmos à palavra de Deus. A experiência, irmãos, com a palavra de Deus, ela é algo, irmãos, incomparável. A gente viu essa semana na imersão, a mulher samaritana. Ela teve uma experiência ali, irmãos, com o Senhor. Isso foi suficiente para ela correr para a cidade imediatamente e arrastar uma multidão para o Senhor. Olha aí, você acha que quem conhecia mais? Quem tinha mais experiência ali? Era a mulher samaritana ou os discípulos, os apóstolos? Os apóstolos tinham, mas eles não conseguiram, irmãos, arrastar a multidão para o Senhor, porque o diferencial daquela mulher ali foi a experiência íntima que ela teve com o Senhor. Foi o fato dela crer na palavra que o Senhor estava falando para ela. A princípio, irmãos, ela quis duvidar, mas ela abriu o seu coração para a palavra do Senhor e a palavra transformou não só a vida dela, como também levou essa transformação a muitas pessoas. Então, irmãos, incondicionalmente eu preciso valorizar a palavra de Deus. Não se ache, irmãos, forte. Não busque, irmãos, seguir a Deus por meio do que você conhece. Sabe, nesses últimos dias, irmãos, que se aproxima agora a volta do Senhor, nós vamos ouvir muitas coisas, vamos ver muitas coisas, mas pense nisso que eu vou falar. O que vai levar muitos a se afastar do Senhor, o que vai esfriar o amor de muitos,
não são as coisas que estão acontecendo aí fora. Não vão ser as guerras, não vão ser os rumores de guerra, não vão ser os terremotos. Isso são sinais de que o Senhor está voltando. Sabe o que vai fazer o amor de muitos se esfriar, como já tem feito hoje? É o afastamento da palavra de Deus e, consequentemente, também duvidar da palavra de Deus. Quem se afasta da palavra, ele passa a duvidar da palavra. Essa era a nossa condição. Antes de crer no Senhor, irmãos, qual era a nossa condição? Nós duvidávamos de tudo que era falado. Tudo que alguém vinha falar para nós, relacionado à palavra de Deus, nós questionávamos. E um dia nós passamos a valorizar o que Deus falava. E o que foi que nos levou a valorizar o que Deus falava? Foi a proximidade e o contato com a palavra pura de Deus. Então, no final dos tempos, irmão, não vai ser diferente. O que vai nos aproximar, o que vai nos manter, não são as picuinhas que nós vamos ouvir. Sabe, irmãos, vamos ouvir muitas coisas. Muitos irmãos que estão tendo o amor se esfriando. Graças a Deus, isso no nosso meio, hoje, na nossa localidade, não é presente. Mas nós não podemos, né, eu vou usar uma expressão que eu sempre gosto de usar. Não podemos, irmãos, querer tapar o sol com a peneira. Você tenta tapar o sol, mas o sol continua penetrando. Sabe, não adianta, irmãos, a gente achar que isso nunca vai chegar aqui. Nós somos um grupo pequeno, né, que servimos em amor, servimos em unidade. Irmão, Satanás, ele está nos atacando. Está atacando a mim, está atacando você. Mas coloque uma coisa, né, na sua mente e no seu coração. O que vai nos salvar nesses últimos dias, o que vai nos impedir, né, de que o nosso amor pelo Senhor esfrie, é o contato com a palavra de Deus. Amém. Senhor Jesus, eu disse que não ia ser uma mensagem tão longa, né, mas acabei me estendendo. Acho que a gente pode, né, tentar concluir a mensagem amanhã. Na verdade, essa primeira parte, né, é mais uma parte de história mesmo, né, e conhecimento. Ainda tem aqui uns 3 minutos, eu vou ler essa página aqui, 26, para os irmãos. É um resumo, mais ou menos, do que eu estava tentando falar. Constantino Não, preciso voltar aqui, que tem uma parte aqui. Deixa eu ver. Senhor Jesus. Essa mesmo. Olha aqui que situação, irmãos, impressionante. Como eu fui encorajado, né, por esse trecho aqui. Constantino ordenou que Alexandre, bispo de Constantinopla, isso mesmo Alexandre, né, que havia naquele momento ali do concílio, graças a Deus, né, conseguir manter aquela visão de fé. Aí Constantino ordenou que Alexandre, bispo de Constantinopla, capital do Império Romano Oriental, atualmente a Turquia, recebesse Ário de volta à comunhão da igreja. Como é que passa 2 meses ali, irmãos, deliberando aquela situação, é decidido uma coisa, Ário é expulso, né, da igreja, e agora 2 anos depois, Constantino, olha o problema da visão humana nas coisas. O homem, ele não consegue resolver nada definitivamente. Só Deus, irmãos, é quem consegue estabelecer a ordem. Senhor Jesus, recebesse Ário de volta à comunhão da igreja. O bispo, que tinha quase 100 anos de idade, ficou bastante angustiado com as ordens do imperador. Irmãos, isso para nós aqui é um exemplo. Nós, né, de certa maneira, nós ouvimos a direção de homens guiados por Deus. Mas no momento, irmãos, que você duvidar dessa palavra, não vá questionar com o irmão. Não vá tentar, né, disseminar a sua rebelião. Olha o exemplo aqui desse homem. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o bispo, que tinha quase 100 anos de idade, ficou bastante angustiado com as ordens do imperador. Entrou no templo e orou fervorosamente para que o Senhor impedisse tal profanação. Sabe, se você acha que alguma coisa está sendo feita na igreja de maneira profana, se você não concorda com aquela situação, irmãos, ore. A igreja não é sua, a igreja não é da pessoa que está dando a direção, a igreja é de Deus. Amém.
Quem trata com a situação é Deus. Uma situação dessa, irmãos, humanamente falando, não há saída. Aí olha aqui. Naquela mesma noite, o grande herege Ário morreu. Constantino morreu pouco tempo depois, no 26º ano de seu reinado. A união da igreja com o Estado fez com que a igreja não estivesse mais como algo separado do mundo. A igreja é santa, totalmente separada do mundo. Mas aquilo não parecia ser mais, não era mais algo espiritual e celestial. Ela não era mais governada pelo Espírito. As decisões sobre o rumo da igreja eram feitas segundo as paixões e interesses políticos do poder dominante. Tudo isso é extremamente deplorável e fruto da perda da fé por parte da igreja. De acordo com aquelas mensagens, né, que nós tivemos há um tempo atrás, o que é que traz? Aqui diz que o problema foi a perda da fé da igreja em Pérgamo. O que é que traz essa fé para dentro de nós? Os irmãos lembram? É aquele caminhãozinho que é a palavra. Aqui, irmãos, tem muitas advertências para nós nesse livro. Mas sabe o que é que vai nos salvar? Fala aí para o irmão do seu lado o que é que vai salvar ele. Senhor Jesus, vamos repetir assim, a palavra vai nos salvar. Amém, a palavra vai nos salvar, irmãos. Palavra nos salvar. A palavra vai nos salvar. A palavra vai nos salvar. A palavra. Amém. Amém. Vamos fazer agora pequenos grupos, irmãos de 4, né? Já que a gente tem um número pequeno de irmãos, 4 no máximo aí 5 irmãos. A gente pode ruminar em grupo.